Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração Rafa Peregrino. Curta e siga nossas redes sociais no Instagram, @ContatoPeregrino9, YouTube, O Peregrino e Spotify, O Peregrino. Deixe o seu comentário, seja positivo ou não, pois incentivará a nossa melhoria e fará crescer nossos canais. As 48 Leis do Poder, de Robert Greene e Just Elfers. Lei 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Cautela com os amigos, eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. A lei transgredida. Em meados do século IX, um jovem chamado Miguel III assumiu o trono do Império Bizantino. Sua mãe, a imperatriz Teodora, fora banida para um convento e seu amante, Teoctisto, assassinado. Encabeçando a conspiração para depor Teodora e colocar no trono Miguel, estava o tio de Miguel, Bardas, homem inteligente e ambicioso. Miguel era agora um jovem e inexperiente soberano, rodeado de conspiradores, assassinos e devassos. Neste momento de perigo, ele precisava de alguém em quem pudesse confiar para seu conselheiro. E empossou e pensou em Basílio, seu melhor amigo. Basílio não tinha nenhuma experiência em governo e política. De fato, ele era o chefe dos estábulos reais, mas tinha provado seu amor e gratidão diversas vezes. Os dois haviam se conhecido há poucos anos, quando Miguel estava visitando os estábulos na hora em que um cavalo selvagem se soltou. Basílio, jovem cavalariço de uma família de camponeses da Macedônia, salvou a vida de Miguel. A força e a coragem do rapaz impressionaram Miguel, que imediatamente elevou Basílio da sua função obscura de treinador de cavalos para a de chefe dos estábulos. Ele cobriu o amigo de presentes e favores e os dois se tornaram inseparáveis. Basílio foi mandado para a melhor escola de Bizâncio e o rude camponês se transformou num cortesão culto e sofisticado. Agora Miguel era imperador e precisava de alguém fiel. A quem mais ele poderia confiar o posto de camareiro-mor e conselheiro-chefe, senão ao jovem que lhe devia tudo? Basílio poderia ser treinado para a função, e Miguel o amava como um irmão. Ignorando os conselhos de quem recomendava Bardas, muito mais qualificado, Miguel preferiu o amigo. Basílio aprendeu bem e em breve estava aconselhando o imperador em todas as questões de Estado. O único problema parecia ser o dinheiro. Basílio nunca tinha o suficiente. A exposição aos esplendores da corte bizantina o tornara ávido pelos privilégios do poder. Miguel dobrou, depois triplicou seu salário, deu-lhe um título de nobreza e o casou com sua própria amante, Eudóxia Ingerina. Um amigo e conselheiro tão confiável valia qualquer preço. Mas os problemas não pararam por aí. Bardas estava chefiando o exército e Basílio convenceu Miguel de que o homem era ambicioso demais. Com a ilusão de que poderia controlar o sobrinho, Bardas havia conspirado para colocá-lo no trono e poderia conspirar novamente, desta vez para se livrar de Miguel e assumir ele mesmo a coroa. Basílio destilou veneno nos ouvidos de Miguel até que o imperador concordou em mandar assassinar o tio. Durante uma importante corrida de cavalos, Basílio se acercou de Bardas no meio da multidão e matou-o com uma punhalada. Logo depois, Basílio pediu para substituir Bardas no posto de chefe do exército, de onde poderia controlar o reino e sufocar as rebeliões. E isso lhe foi concedido. Ora, o poder e a riqueza de Basílio só aumentavam. E passando algum tempo, Miguel, em dificuldades financeiras por causa das próprias extravagâncias, pediu ao amigo que lhe devolvesse parte do dinheiro que durante vários anos lhe emprestara. Para espanto de Miguel, Basílio recusou com tamanha desfaçatez que o imperador percebeu de repente a encrenca em que se metera.
o ex-cavalariço tinha mais dinheiro, mais aliados no exército e no senado e, no final, mais poder que o próprio imperador. Passadas algumas semanas, depois de uma noitada bebendo muito, Miguel acordou cercado de soldados. Basílio ficou assistindo enquanto eles matavam a punhaladas o imperador. E aí, proclamando o imperador, ele atravessou a cavalo as ruas de Bizâncio, brandindo a cabeça do seu ex-benfeitor e melhor amigo espetada numa lança. Interpretação: Miguel III apostou o seu futuro na gratidão que ele achava que Basílio deveria sentir por ele. Sem dúvidas, Basílio lhe serviria melhor. Ele devia ao imperador a sua fortuna e a sua educação e a sua posição. Depois, uma vez Basílio no poder, tudo o que ele precisasse era melhor lhe dar, reforçando os vínculos entre os dois homens. Só naquele dia fatídico, ao ver o sorriso descarado no rosto de Basílio, é que o imperador percebeu o erro fatal que tinha cometido. Havia criado um monstro. Tinha permitido que um homem visse o poder de perto. Um homem que depois quis mais, que pediu tudo e conseguiu, que se sentiu carregando o peso da caridade que recebera e simplesmente fez o que muita gente faz nessa situação. Esqueceu os favores que recebeu e imaginou ter conquistado sucessos por seus próprios méritos. No momento da revelação, Miguel ainda poderia ter salvo a sua vida, mas a amizade e o amor cegam os homens e eles não enxergam o que é do seu próprio interesse. Ninguém acredita que um amigo possa trair. E Miguel continuou não acreditando até o dia em que sua cabeça foi parar na ponta de uma lança. Senhor, proteja-me dos meus amigos, que dos meus inimigos cuido eu. Voltaire. A lei observada. Durante vários séculos após a queda da dinastia Han, 222 d.C., a história da China seguiu o mesmo modelo de violência e golpes sangrentos, um após o outro. O exército conspirava para matar o imperador fraco, depois substituía no trono do dragão por um general forte. O general iniciava uma nova dinastia e se coroava imperador. Para garantir a própria sobrevivência, ele matava os generais, seus companheiros. Alguns anos depois, entretanto, o modelo voltava a funcionar. Novos generais se sublevavam e o matavam, ou matavam seus filhos. Ser imperador na China era ser uma pessoa solitária, cercada por um bando de inimigos. Era o posto de menos poder, de menos segurança no reino. Em 959 d.C., o general Shao Kuan-yin se tornou o imperador Sung. Ele sabia das suas chances, da probabilidade de, em um ano ou dois, ser assassinado. Como romper esse modelo? Logo depois de se tornar imperador, Sung ordenou um banquete para comemorar a nova dinastia e convidou os comandantes mais poderosos do exército. Depois de beberem muito vinho, ele dispensou os guardas e todos os outros, exceto os generais, que agora o temiam que ele os assassinasse a todos de um só golpe. Em vez disso, ele falou: passo o dia inteiro com medo e me sinto infeliz tanto à mesa quanto na minha cama. Pois quem de vocês não sonha subir ao trono? Não duvido da sua aliança, mas se por acaso seus subordinados em busca de riqueza e posição insistirem em colocar sobre seus ombros o manto amarelo, como vocês poderiam recusar? Bêbados e temendo por suas vidas, os generais proclamaram sua inocência e fidelidade. Mas Sung tinha outras ideias. A melhor maneira de viver é usufruir pacificamente de riquezas e homenagens. Se vocês estiverem dispostos a renunciar aos seus comandos, estou pronto para lhes dar as melhores terras e as moradias mais belas, onde poderão ter o prazer da companhia de cantores e de moças. Os atônitos generais perceberam, em vez de uma vida de lutas e ansiedades, Sung estava lhes oferecendo riqueza e segurança. No dia seguinte, todos os generais entregaram seus pedidos de demissão e se retiraram para as terras que Sung lhes deu.
De um só golpe, Sung transformou um bando de lobos que se diziam amigos, mas provavelmente o teriam traído, num grupo de dóceis ovelhas afastados de todo o poder. Nos anos seguintes, Sung continuou a campanha para garantir o seu governo. Em 1971 d.C., o rei Liu Dian do Sul finalmente se rendeu, depois de anos de rebelião. Para espanto de Liu, Sung lhe ofereceu um posto na corte imperial e o convidou a ir até o palácio para selarem com vinho a nova amizade. Segurando o copo que Sung lhe oferecia, o rei Liu hesitou com medo de que estivesse envenenado. Os crimes de seus súditos certamente merecem a morte, gritou ele. Mas eu imploro a sua majestade que poupe a vida dos seus súditos. Na verdade, não ouso beber este vinho. O imperador Sung riu, pegou o copo de Liu e bebeu. Não estava envenenado. A partir daí, Liu se tornou o seu amigo mais leal e confiável. Na época, a China se dividia em muitos reinos menores. Quando Shi Enshu, rei de um deles, foi derrotado, o ministro de Sung aconselharam o imperador a trancafiar este rebelde. Eles apresentaram documentos provando que ele ainda conspirava para matar Sung. Quando Shi Enshu foi visitar o imperador, entretanto, em vez de prendê-lo, Sung o homenageou, deu-lhe também um pacote e disse para o ex-rei abrir no caminho de casa. Shi Enshu abriu o pacote na viagem de volta e viu que continha todos os documentos sobre sua conspiração. Percebeu que Sung sabia dos seus planos assassinos, mas mesmo assim o havia poupado. Esta generosidade o conquistou, e ele também passou a ser um dos súditos mais leais a Sung. Interpretação. Um provérbio chinês compara os amigos aos dentes e mandíbulas de um animal perigoso. Se você não tomar cuidado, eles acabam mastigando você. O imperador Sung conhecia as mandíbulas, por entre as quais estava passando ao assumir o trono. Seus amigos no exército o mastigariam como um pedaço de carne. E, se eles conseguissem sobreviver, seus amigos no governo o jantariam. O imperador Sung não quis saber de truques com amigos. Subornou os colegas generais com esplêndidas terras e os manteve afastados. Esse foi um jeito bem melhor de enfraquecê-los sem os matar, o que só lavaria aos outros generais buscar a vingança. E Sung não quis nada com ministros amistosos. Com mais frequência, eles acabariam bebendo seu famoso copo de vinho. Em vez de confiar em amigos, Sung usou seus inimigos, um após o outro, transformando-os em súditos muito mais confiáveis. Enquanto um amigo espera receber cada vez mais favores e ferve de inveja, esses antigos inimigos não esperavam nada e conseguiram tudo. Um homem que se vê poupado de repente da guilhotina é um homem grato e fará o possível pelo homem que o perdoou. Com o tempo, estes ex-inimigos se tornaram os amigos mais fiéis de Sung. E Sung conseguiu finalmente romper com o modelo de golpes, violências e guerras civis. A dinastia Sung governou a China por mais de 300 anos. Em um discurso pronunciado no auge da Guerra Civil, Abraham Lincoln se referiu aos sulistas como seres humanos, companheiros que estavam no caminho errado. Uma senhora o criticou por ele não ter os chamado de inimigos irreconciliáveis, que precisavam ser destruídos. Por que, minha senhora? Lincoln respondeu, não destruo meus inimigos quando os torno meus amigos? As chaves do poder. É natural querer empregar um amigo quando você está passando por dificuldades. O mundo é árido e os amigos o suavizam. Além do mais, você os conhece. Por que depender de um estranho quando se tem um amigo à mão? O problema é que nem sempre se conhece os amigos tão bem quanto se imagina. Eles costumam concordar para evitar discussões. Disfarçam suas qualidades desagradáveis para não se ofenderem mutuamente. Acham graça demais nas piadas uns dos outros, visto que a honestidade raramente reforça a amizade. Você talvez jamais saiba o que um amigo realmente sente. Eles dirão que gostam da sua poesia, adoram a sua música, invejam seu bom gosto para se vestir. Talvez estejam sendo sinceros. Com frequência, não estão. Quando você decide contratar um amigo, aos poucos vai descobrindo as qualidades que ele ou ela estava escondendo. Curiosamente, é o seu ato de bondade que desequilibra tudo.
As pessoas querem sentir que merecem a sorte que estão tendo. O recibo por um favor pode ser opressivo. Significa que você foi escolhido porque é um amigo, não necessariamente porque merece. Existe quase que um toque de condescendência no ato de contratar um amigo que no íntimo os aflige. O dano vai surgindo lentamente. Um pouco mais de honestidade, lampejos de inveja e ressentimento aqui e ali, e antes que você perceba, a amizade se foi. Quanto mais favores e presentes você descobrir para reavivar a amizade, menos gratidão receberá em troco. A ingratidão tem uma longa e profunda história. Ela tem demonstrado seus poderes há tantos séculos que é realmente interessante que as pessoas continuem subestimando-os. Melhor prestar atenção. Se você nunca espera a gratidão de um amigo, vai ter uma agradável surpresa quando eles se mostrarem agradecidos. O problema de usar ou contratar amigos é que isso inevitavelmente limitará o seu poder. É raro o amigo ser a pessoa mais capaz de ajudar você e, afinal, capacidade e competência são muito mais importantes do que sentimentos de amizade. Miguel III tinha um homem capaz de orientá-lo e mantê-lo vivo bem diante de seu nariz. Esse homem era Bardas. Todas as situações de um trabalho exigem uma certa distância entre as pessoas. Você está tentando trabalhar, não fazer amigos. A amizade, real ou falsa, só obscurece esse fato. A chave do poder, portanto, é a capacidade de julgar quem é o mais capaz de favorecer os seus interesses em todas as situações. Guarde os amigos para a amizade, mas para o trabalho prefira os capazes e competentes. Seus inimigos, por outro lado, são uma mina de ouro escondida que você deve aprender a explorar. Quando em 1807, Talleyrand, o primeiro-ministro de Napoleão, concluiu que seu chefe estava levando a França à ruína e que chegara a hora de se voltar contra ele, compreendeu os perigos de conspirar contra o imperador. Ele precisava de um parceiro, um confederado, em que amigo ele poderia confiar num projeto como esse. Ele escolheu Joseph Fourchet, chefe da polícia secreta, seu inimigo mais odiado, um homem que até havia tentado fazer com que ele fosse assassinado. Ele sabia que o ódio antigo entre os dois criaria uma oportunidade para uma reconciliação emocional. Ele sabia que Fourchet não esperaria nada dele e, de fato, se esforçaria para provar que era merecedor da escolha de Talleyrand. Uma pessoa que tem algo a provar moverá montanhas por você. Finalmente, ele sabia que este relacionamento com Fourchet se basearia no interesse pessoal mútuo e não estaria contaminado por sentimentos pessoais. A escolha se mostrou perfeita. Embora os conspiradores não conseguissem depor Napoleão, a união desses parceiros poderosos, mas improváveis, gerou muito interesse pela causa. Lentamente começou a se espalhar a oposição ao imperador. E a partir daí, Talleyrand e Fourchet tiveram um proveitoso relacionamento de trabalho. Sempre que possível, faça as pazes com o inimigo e insista em colocá-lo ao seu serviço. Como disse Lincoln, você destrói o inimigo quando faz dele um amigo. Em 1971, durante a Guerra do Vietnã, Henry Kissinger foi alvo de uma tentativa frustrada de sequestro, uma conspiração envolvendo, entre outros, os famosos padres antibelicistas, os irmãos Perringham, 4 outros padres católicos e 4 freiras. Em particular, sem informar ao serviço secreto ou ao Departamento de Justiça, Kissinger combinou um encontro num sábado de manhã com 3 dos supostos sequestradores, explicando aos seus convidados que tiraria a maior parte dos soldados americanos do Vietnã em meados de 1972. Ele os fascinou. Ganhou dele uns botões com os dizeres "Sequestre Kissinger". E continuou seu amigo durante anos, visitando-o em diversas ocasiões. Esta não foi uma manobra isolada. A política de Kissinger era trabalhar com os que discordavam dele. Os colegas comentavam que ele parecia se dar melhor com seus inimigos do que com seus amigos. Sem inimigos à nossa volta, ficaríamos preguiçosos. O inimigo nos calcanhares aguça a nossa percepção, nos mantém concentrados e alertas.
Às vezes, então, é melhor usar os inimigos como inimigos mesmo, em vez de transformá-los em amigos ou aliados. Mao Tse-tung via o conflito como um elemento-chave na sua abordagem ao poder. Em 1937, os japoneses invadiram a China, interrompendo a guerra civil entre os comunistas de Mao e seus inimigos, os nacionalistas. Temendo que os japoneses acabassem com eles, alguns líderes comunistas defendiam a ideia de deixar os nacionalistas lutando com os japoneses e usar esse tempo para se recuperar. Mao discordou. Os japoneses não poderiam derrotar e ocupar um país tão vasto quanto a China por muito tempo. Depois que eles saíssem, os comunistas estariam enferrujados se ficassem muitos anos fora de combate e estariam despreparados para reabrir a luta contra os nacionalistas. Enfrentar um inimigo formidável, como os japoneses, de fato seria o treinamento perfeito para o exército maltrapilho comunista. O plano de Mao foi adotado e funcionou. Quando os japoneses finalmente se retirou, os comunistas tinham ganho a experiência de combate que os ajudou a derrotar os nacionalistas. Anos depois, um visitante japonês tentou se desculpar com Mao porque o seu país tinha invadido a China. Mao interrompeu. Ao contrário, não deveria eu lhe agradecer? Sem um adversário à altura, explicou ele, um homem ou grupo não pode se fortalecer. A estratégia de constantes conflitos adotada por Mao tem vários elementos chaves. Primeiro, certifique-se de que ao longo prazo você vai sair vitorioso. Jamais entre em uma luta com quem você não tenha certeza de derrotar, como Mao sabia que era o que ia acontecer ao final com os japoneses. Segundo, se você não tiver nenhum inimigo aparente, às vezes será preciso definir um alvo conveniente, até mesmo transformar um amigo em um inimigo. Mao usou esta tática várias vezes na política. Terceiro, use esses inimigos para esclarecer melhor ao público a sua causa, até estruturando-a como uma luta entre o bem e o mal. Na verdade, Mao incentivou o desacordo da China com a União Soviética e os Estados Unidos. Sem inimigos definidos, ele acreditava que seu povo perderia a noção do que era o comunismo chinês. O inimigo nitidamente definido é um argumento muito mais forte a seu favor do que todas as palavras que você consegue usar. Jamais deixe que a presença de inimigos o perturbe ou aflija. Você está muito melhor com um ou dois adversários declarados do que quando não sabe quem é o seu verdadeiro inimigo. Um homem de poder pode aceitar o conflito usando o inimigo para melhorar a sua reputação, como um lutador seguro em quem se pode confiar em épocas incertas. Ou inverso. Embora em geral seja melhor não misturar trabalho com amizade, há momentos em que um amigo pode ser mais eficaz do que um inimigo. Um homem de poder, por exemplo, frequentemente precisa fazer um trabalho sujo, mas para salvar as aparências é melhor deixar que os outros façam isso por ele. Os amigos são os melhores, visto estarem dispostos a se arriscar pelo afeto que sentem por ele. Além disso, se os seus planos gorarem por algum motivo, o amigo é um bode expiatório muito conveniente. Esta queda do favorito era um truque usado com frequência por reis e soberanos. Eles deixavam que o seu melhor amigo na corte assumisse a responsabilidade por um erro, visto que o público não acreditaria que eles deliberadamente sacrificassem um amigo com esse propósito. É claro que depois de fazer essa jogada, você perdeu um amigo para sempre. É melhor, portanto, reservar o papel do bode expiatório para alguém chegado a você, mas não muito. Finalmente, o problema de trabalhar com amigos é que isso confunde os limites e as distâncias que o trabalho exige. Mas se ambos os parceiros no arranjo compreendem os perigos envolvidos, um amigo pode ser muito eficaz. Você não deve jamais baixar a guarda nessa aventura. Entretanto, fique sempre atento a qualquer sinal de perturbação emocional, tal como inveja e ingratidão. Nada é estável no reino do poder, e mesmo os amigos mais chegados podem se transformar nos piores inimigos. É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like,
Siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.